Bom dia, queridos companheiros, mais uma vez reunidos aqui na casa de Francisco de Assis. Nosso 15º encontro sobre esse Espírito maravilhoso. 15 anos. Uma data de expressão magnânima e que nós somos os felizes presenteados por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que possamos tirar o máximo de proveito dessa manhã de estudos. Vamos unir agora os nossos pensamentos, nossos sentimentos, pedindo ao Pai, a Jesus, nosso irmão, a Francisco de Assis, aos nossos anjos guardiães, que nos amparem, que nos possam dar a serenidade necessária para que consigamos trazer aos nossos corações um pouquinho mais do entendimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, em nome de Jesus, em nome dos nossos amigos espirituais, trabalhadores necessários do amor e do bem, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai Criador, possamos de nossa parte darmos por iniciado o nosso encontro na manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos ver um videozinho de sensibilização para nós podermos começar a conversar a respeito do nosso querido Francisco de Assis e o exemplo que ele nos traz no nosso dia a dia.
recordar um pouquinho sobre a vida de Francisco. Francisco nasceu na Itália, no ano de 1182, na cidade de Assis. Recebeu como nome Giovanni di Pietro Bernardone. Era filho de Pietro de Bernardone e de Maria Piccolini. A família de Francisco fazia parte da rica burguesia, de Assis. Eles tinham prestígio no nome e nas posses financeiras. Na família ele era chamado por Francisco. Ele era tratado como Francisco. Quando jovem, Francisco participava das atividades comuns aos meninos da sua idade, aos rapazes, Ele gostava de festa, gostava de tudo aquilo que um jovem, dentro do seu desenvolvimento, gosta, Por volta de 1202, ele alistou-se como soldado na guerra de Assis contra a Perúgia. Ele foi capturado e passou cerca de 1 ano preso, à espera de ser resgatado. Conta-se que ainda jovem, Francisco teve uma visão, de Jesus, que ele disse: Francisco, restaura a minha igreja. E tomando isso num sentido literal, já que ali havia a igrejinha de São Damião em ruínas, em estado precário, Francisco tomou literalmente essas palavras como restaurar aquela igrejinha, colocar em condições de receber os fiéis. Ele não entendeu de pronto que o Cristo pedia para ele restaurar o cristianismo, o exercício do cristianismo, o coração do cristão. Naquele momento ele não tinha entendido assim. Conta-se que ainda jovem, Francisco teve uma visão, de Jesus, que ele disse: Francisco, restaura a minha igreja. E tomando isso num sentido literal, já que ali havia a igrejinha de São Damião em ruínas, em estado precário, Francisco tomou literalmente essas palavras como restaurar aquela igrejinha, colocar em condições de receber os fiéis. Ele não entendeu de pronto que o Cristo pedia para ele restaurar o cristianismo, o exercício do cristianismo, o coração do cristão. Naquele momento ele não tinha entendido assim. Ele viveu uma conversão brusca. Ele passou de um jovem materialista, onde tudo ali estava à mercê das suas vontades, dos seus caprichos materiais, a uma vida religiosa de privações, de completa pobreza, Ele deixou de lado, as regalias que a condição familiar dele lhe possibilitava para viver em cabanas. A sua vivacidade atraiu muitos adeptos e resultou mais tarde na ordem dos frades menores. Hoje nós conhecemos como a ordem dos franciscanos. Tornou-se simples, humilde, buscava o Cristo como modelo, exemplificou os princípios cristãos ao longo de sua vida, preocupando-se com seus semelhantes. Falamos um pouquinho, da vida de Francisco, uma pincelada bem rápida.
né, convém nos procurar um pouquinho da bibliografia desse nosso amado, para a gente poder entender mais um pouquinho dessa caminhada dele e anexar, né, ao tema que vamos expor aqui de uma maneira também bem sucinta, e para complementar, né, a compreensão daquilo que nós traremos hoje na pauta desse encontro. O tema deste ano, nós vamos fazer uma correlação da vida de Francisco e a proposta que nos chega através da oração da paz. Essa oração que nós atribuímos, né, nós chamamos de oração de Francisco de Assis, né? Como essa união de Francisco, né, como exemplo, essa oração que nos traz uma súplica, um devotamento, como essa união está ajudando, né, está nos ajudando, né, a enfrentar os nossos desafios. Como a caminhada de Francisco, né, como é que esse exemplo que ele se fez, né, e se mostra para tantos, como isso está ajudando a gente, está nos fortalecendo, né, como a fé está nos fortalecendo. Nós estamos com fé? Francisco fez um mergulho dentro dele mesmo, ele se interiorizou, né? Ele se convidou a um recolhimento para que ele pudesse ouvir, né, o latejar, né, o pulsar daquilo que o angustiava, daquilo que fazia, apesar de tantas facilidades, tantos bens materiais, apesar dele ter dinheiro, mas algo incomodava, algo machucava, algo não fazia com que ele se sentisse pleno, feliz. E Francisco mergulhou nele. Francisco se interiorizou para buscar uma resposta. A oração da paz, a oração de Francisco de Assis, ela começa com um pedido: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Para Francisco, o impedimento que ele tinha, né, que ele pelo menos via, de se afiar como esse instrumento da paz do Cristo, eram todos aqueles excessos que ele observava, tanto nas atitudes dele, como na atitude do pai, como talvez na atitude da circunvizinhança, que eram contrários àquilo que a consciência dele sabia que estava afastando ele da lei de Deus, né? A gente pode ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 621 de Kardec, pergunta onde está escrito a lei de Deus. E nos é dado como resposta que é na nossa consciência. Então Francisco sabia que muito das atitudes que ele presenciava e que até ele tomava o impossibilitava de ser esse instrumento da paz. Essa paz que a oração vem solicitando em seu início. Essa paz, né, que solicitamos no início da oração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. O que será que está nos retardando em ser esse instrumento? Estamos passando por momentos difíceis, né? Parece até que a gente está, né, que estamos personagens de uma ficção, né? Tem tantas produções cinematográficas aí que parece até que já estavam prevendo essa situação, né? Tem até um filme que o título dele é O Dia em que a Terra Parou.
tem a Guerra dos Mundos, que coincidência ou não, nos dois filmes tratam-se de vírus que trazem, em um, aniquila o invasor, no outro, aniquila o habitante natural, nativo da... Em um, o invasor é aniquilado. No outro, o nativo é aniquilado. Coincidência ou não, ambos aniquilados por vírus. Mas o que nós estamos vivendo hoje não é uma ficção. É real, é palpável. E aí na oração, na continuidade da oração, no seu primeiro corpo, vem várias correlações, né? De onde houver uma situação, que nós possamos levar uma solução contrária, satisfatória, que felicite, né? Onde houver o ódio, pedimos que possamos levar o amor, as ofensas que nós possamos levar o perdão, na discórdia que levemos a união, na dúvida que nós possamos levar a fé, onde houver o erro que a gente possa levar a verdade, onde houver desespero, a esperança, que possamos levar a alegria onde houver tristeza, levar a luz onde houver a treva. Nesta primeira parte da oração há um convite, né? Somos convidados à utilidade. A utilidade para conosco e para com o próximo. Na percepção de nossas necessidades, né? Muitas vezes nós estamos tristes. E nós não conseguimos perceber e nem entender por que nós estamos tristes. E aí como é que a gente vai levar alegria? Trazer alegria pra gente? Como é que a gente, percebendo a tristeza do nosso companheiro, como é que nós vamos levar essa alegria para ele? Né? Pode até ser, né? Contar uma piada, vai fazer ele rir. Mas será que rir é fazer alguém alegre? É levar alegria, levar satisfação àquele coração naquele momento de tristeza? Não é porque talvez eu possa levar alegria na compreensão do meu silêncio, naquele momento meu silêncio ser o necessário para deixar que aquele coração que está tristonho fale, desabafe. E em desabafando ele possa se ouvir, e em se ouvindo ele volte a levar a ele, né, a alegria da esperança, que aquele momento levou a um desespero, que aquele desespero levou a ficar triste, que aquela angústia o levou a ofender. Agora que o mundo meio que freou nessa parada, esse convite ao recolhimento, esse afastamento social a que nós fomos convidados, o que faremos? O que estamos fazendo? Como estamos? O que nós conseguimos perceber nesse recolhimento que antes nós não fazíamos nem noção que estava ali para ser percebido? Na oração da paz, né? Essa numeração que ela traz, nesse primeiro texto, como eu percebo como um convite, eu não sei
como é que vocês estão vendo, analisando essa oração. É bom que a gente reflita em cima disso para saber como é que ela está nos ajudando, não só a oração da paz, mas tantas outras. Aqui nós pegamos como exemplo a oração da paz, mas a oração, esse auxílio maravilhoso que nós temos no nosso caminhar. Que mensagem, né, ela vem trazendo aos nossos corações nesse momento, né? Nessa que nós estamos hoje conversando aqui, a oração da paz, ela enumera várias situações em nós, né, que pelo menos eu gostaria muito que o outro notasse, né, notasse aquele sentimento, que alguém pudesse se importar, porque geralmente a gente se prende tanto, a gente se tranca tanto dentro da gente, né, por orgulho, por vaidade, e a gente não quer que as pessoas notem as nossas fraquezas, aquele nosso momento de pedido de socorro, de acalento, né, e dentro desse sentido, né, como é que a gente quer ser acalentado, que a nossa dor seja acalentada. A gente precisa, tem hora que a gente precisa de um colinho, mas o orgulho às vezes nos impede de olhar para o próximo e ver nele um irmão, né? Ver nele aquele que pode nos possibilitar aquele momentozinho de refrescância, de calmaria, de paz, né? Aquele irmão vai ser aquela luzinha, aquele farolzinho lá longe que a gente consegue já avistar uma saída, né? Já dá aquela chance da gente respirar, né? E se a gente sente essa necessidade pra gente, né, que é necessário esse olhar para conosco, nós estamos nos posicionando com esse mesmo olhar para com o outro. Nós vemos desse jeito, nós já estamos sentindo essa necessidade de ser para o outro aquilo que nós queremos que o outro seja para nós. Disse-nos o Cristo: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Nós já estamos inseridos, né, numa doutrina filosófica que nos incentiva a raciocinar, a uma fé raciocinada. E aí eu volto a perguntar se nós estamos percebendo a dor, né, a dor que pode levar os corações a odiar, a ofender, a discórdias que trazem tantas perturbações a esse espiritual encarnado, as dúvidas que nos levam a tantos erros que nos levam a um ponto tal de desespero que nos entristece como seres imortais que somos, escurecendo essa nossa essência. Será que a gente já está conseguindo perceber essas dores em nós, alma? Somos espíritos imortais, né, encarnados em um planeta de provas e expiações, portanto ainda somos muito materializados, orgulhosos, egoístas, vaidosos, mas nós reencarnamos para alavancar o nosso progresso moral. O que está difícil, né? Porque como a gente não tem a lembrança do passado, a gente meio que está errando assim mesmo no mesmo ponto. Mas como nós já comentamos, nós trazemos na consciência a lei de Deus. E meio que
incomoda um pouquinho quando a gente já sabe quando a gente está errando, incomoda um pouquinho, né? Mas nós temos aquele viciozinho lá no ego de responsabilizarmos os outros, né? Nós passamos a responsabilidade de nossas atitudes equivocadas para as outras pessoas. Nós passamos, né, a responsabilidade das nossas atitudes equivocadas para os outros. E a bola de neve dos nossos equívocos, ela vai se agigantando. Vai se agigantando. E aí, Deus, em sua infinita bondade, vamos dar uma freada aí. Vamos chamar a atenção deles que tem alguma coisa errada. Porque foi todo mundo convidado a refletir, a pensar. Nós estamos num momento assim que foi todo mundo convidado. Olha, hoje em dia nós estamos utilizando a tecnologia de uma forma a ver que ela é útil, como tudo criado pelo nosso Pai tem a sua utilidade, né? Tem um fim útil, mas o homem tem aquele quesinho de exacerbar, né? De adoecer o que é bom, né? É lícito você chegar e brincar e usar o meio tecnológico para jogos, para um envolvimento social, mas olha o ponto que nós chegamos, estamos reunidos no mesmo ambiente, na mesma casa, e muitas das vezes a gente nem se vê. Fica um num cômodo com seu celular, com seu computador, fica o outro no outro cômodo. Já não sentamos mais à mesa às refeições para conversarmos assuntos pertinentes à nossa existência, ao nosso convívio. Estávamos isolados antes desse momento. E bem mais isolados. Porque quando é que nós fomos um PC, um celular, para perguntar ao outro se ele tinha dúvida num estudo, se ele estava precisando aprender alguma coisa, se ele queria desabafar, se ele estava triste? Alguns de nós com certeza faríamos, ou fazíamos. Mas quantos de nós prestávamos atenção na dor daquele companheiro que nos ligava, às vezes só querendo falar? Não precisava nem a gente responder, mas emprestar o ouvido. A gente só percebia, né? Acho que a gente não conseguia nem perceber a dor, né? É próxima, bem próxima. A dor dentro de nós. A gente não conseguia perceber isso. Aí agora veio essa chamada de atenção. Olha, não dá para circular. Tem um perigo invisível no ar. E esse perigo, ele está machucando o coração do rico, do pobre, do sábio, daquele menos inserido naquilo que a gente acha que é inteligência, né? Porque existem várias inteligências, né? O ser humano ele é voltado para muitos ramos da intelectualidade, cada um dentro da sua, vamos botar na nossa linguagem, dentro do seu quadrado. Mas aí estávamos tão dentro do nosso quadrado que a gente não percebia que o quadrado do outro não estava tão perfeito. Ou até percebíamos de uma forma crítica, mas não de uma forma construtiva. Naquela crítica construtiva, naquela crítica incentivadora, de apoio, de olha, irmão, tá faltando alguma coisinha aí, posso te ajudar, você está com uma dificuldade, o que eu posso fazer? Não, a nossa marcha era
dentro de uma sociedade, uma marcha onde primeiro eu, depois eu, novamente eu, outra vez eu, e lá não sei em que ponto, talvez eu note alguém ao meu lado. Agimos como se nós não precisássemos de nada e que nada precisasse de nós. Como eu disse, já estávamos isolados. E sabe o que eu acho? A gente estava assim, nos abandonando. Pior do que abandonar o outro era abandonar a mim mesmo, ao ponto de eu não ter essa percepção de que para chegar ao ponto de partida necessário que se faça que na caminhada nos demos as mãos, porque se nós caminharmos juntos, né, de mãos dadas, com certeza as quedas do caminho serão menos dolorosas, né? Doerão menos, porque tem sempre aquele que, vendo que nós tropeçamos, tem aquele que está segurando a nossa mão, ele nos ergue, ele pode não impedir o tombo, mas ele com certeza vai amenizar a ferida. Nós rogamos por paz. Fazei, Senhor, instrumento da vossa paz. Mas onde a gente encontra isso, Senhor? Esse ingrediente necessário para a gente dar continuidade à nossa jornada, para a gente alavancar esse nosso progresso moral. Será, gente, que dá para comprar? Será que tem quem possa doar, emprestar, compartilhar? Eu acho que esse produto não tem, né, na prateleira dos mercados. Acho que não tem no shopping. Eu acho que online também não vende. É um ingrediente que ele não é muito difícil de se encontrar, mas ele precisa de vamos dizer, de uma moeda que nós temos que fabricar em nós. A moeda da vontade, né? Essa potência da alma, a vontade que faz com que nós possamos mover montanhas. E quando a gente direcionar para o bem, essa potência enorme, né? Nós, como espíritos encarnados, movermos essa potência da nossa alma, vontade, quando nós direcionarmos para o bem, através daquele pequeno esforço, né, em dominar essas nossas más tendências, né? Vide lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, no seu item 4, né? Onde nos é dito que conhecereis o bom espírito quando ele, nos pequenos esforços que ele faz, né, para dominar as suas más tendências. E quais são as nossas más tendências, né? A gente tem que buscar isso dentro da gente. A gente tem que conversar conosco mesmo. Nós temos que nos perguntar a cada dia, a cada momento, a cada ato realizado: será que eu posso confessar esse meu pensamento? Será que eu posso falar com a pessoa que eu estou pensando agora? Porque se eu não posso, eu acho que não é uma coisa lícita, não é
um pensamento de acordo com a lei de amor, a lei de Deus. Aquela lei que Jesus veio nos trazer, nos exemplificar, que Francisco tão bem nos deixou como lição. Então, a gente tem que aprender, né? A gente tem que buscar esse aprendizado do esforço, né? Devagar, com certeza, firme no propósito, disciplinadamente, confiante em Deus e em nós mesmos, né? Porque se nós não confiarmos em nós, que estamos aqui nos vendo, nos sentindo, como eu vou falar assim, aí eu confio em Deus? Né? Porque tantos de nós falam assim, pô, ainda fica naquela assim, acontece uma coisinha errada, assim, pô, mas onde é que está Deus? Eu creio, Ele está dentro de nós. E aí eu acho que quando a gente move essa vontade, a gente já começa a inaugurar na gente, né, aquele germezinho, né, benéfico, que já vai nortear atitudes fraternas. Já é o início de um processo da nossa transformação, né? Aquela mudança, né? A gente já começa a falar assim, olha, isso já não nos cabe mais. Já não dá mais para ser assim. Eu busco a felicidade. E eu não posso ser feliz se eu sou egoísta, se o orgulho é tão maior do que a necessidade que eu tenho em tê-lo. Vamos compreender, porque, né, como muitas das coisas que a gente fala assim, é maléfico, deve-se muitas vezes ao exagero, né? Porque eu posso sim ter um orgulho de ser feliz, de ter minhas conquistas, mas eu não devo fazer com que esse orgulho seja tal que eu não deseja essas mesmas conquistas para ti, essa mesma felicidade para o meu próximo. Um orgulho tamanho que eu não posso ajudar o meu próximo a caminhar, a me alcançar, né? Eu sempre tenho que estar no pedestal, eu sempre tenho que estar acima. Não me cabe mais. Eu preciso censurar essas exacerbações no meu eu. E aí, voltando aqui a buscar o Francisco, né, como esse apoio, como essa base, né, eu vejo assim que ele fez essa auto-releitura nele, né? Ele investiu na análise da postura dele, ele financiou a reforma íntima dele, né? Ele financiou, né? Ele se prontificou em exercitar o novo eu dele, né? Aquela nova descoberta que ele fez de si mesmo, né? Porque ele se conhecia um Francisco dependente de tantas vicissitudes, né? Mas aquilo não batia com o que ele já trazia, né? Com a aquisição que ele já tinha como espírito imortal, né? Nós vamos trazendo nas nossas bagagens aquisições positivas, e essas não nos faltam a memória da consciência naquele momento em que nós damos um passo além do necessário, naquele momento em que a claudicância nos faz escorregar, né? E o interessante de Francisco é que ele não desejou mudar ninguém além dele, não. Ele foi lá e fez. Eu não preciso assim, olha, eu vou largar a opulência
E todos vocês aí que são meus amigos, tem que, se quiser continuar a ser meu amigo, tem que agir como eu, senão eu não vou mais falar, senão eu... Ele não julgou, não. Ele viu, olha, não tá bom pra mim. Eu vou passar a agir assim. Mas, dentro dessa minha nova atitude, eu vou rezar por toda a humanidade. Para que um dia possam também eles decidirem não seguir a ele, não. Imagina, ele não tinha essa pretensão, ele não tinha esse orgulho, mas de ser aquele cristão lá que exemplifica, né, o cristianismo, ser aquela igreja restaurada do Cristo, quando Cristo solicitou a ele: restaura minha igreja. Então exemplifica, restaura primeiro o teu coração, Francisco, restaura em ti a minha cristandade, restaura em você, faça-se você novamente aquele irmão, aquele Cristo em ti vivo, que não veio para ricos ou pobres, que não veio para aquele que estava são, mas sim para aquele que estava adoecido na sua essência. E foi assim que ele saiu, né, a multiplicar os talentos a ele confiados, né? Quantos talentos foram confiados, não só a Francisco, mas também quantos talentos nos foram confiados, nos são confiados. O Cristo nos falava por parábolas, né? No nosso iniciozinho aqui, na nossa infância. E ele nos contou as parábolas dos talentos, onde o Senhor saiu em viagem, mas deixou a seus 3 servos, né, quantidades diferenciadas de moedas, né? Ao primeiro ele deu 5, ao segundo 3, ao terceiro 1. O primeiro e o segundo multiplicaram as moedas, e o terceiro resolveu enterrar. Ao retornar, o servo recebeu daqueles 2 primeiros os seus talentos, né, as suas moedas multiplicadas, e aquele terceiro enterrou. E como é que nós estamos? Nós estamos multiplicando ou enterrando os nossos talentos? Vou repetir, é repetitivo, mas é importante que a gente tenha essa consciência de que nós somos espíritos imortais, viajores na carne. Nos foi confiados vários talentos. Será que os sentimentos nós podemos considerá-los como sendo talentos que nos foram concedidos? Será que a gente pode considerar, né, o amor como sendo um talento a nós concedido, né, o sentimento de perdão, a alegria, né, a esperança, a fé? Será que nós poderemos considerar como talentos? Nós estamos multiplicando esses talentos? E como nós estamos multiplicando esse talento? O coração do jovem, né, muitas das vezes, né, ainda está naquele processo de maturação, né, aí a gente se enrola um pouquinho, né? A gente sente medo, aí a gente freia assim a multiplicação dos nossos talentos, porque a timidez segura um pouquinho, né? O receio de errar, né? E aí a gente meio que estaciona. E a gente perde grandes oportunidades de multiplicar o talento. Ah, mas como é que eu vou multiplicar o amor?
saindo por aí falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo, é válido falar eu te amo, né? Nos devidos precauções, porque nem sempre o outro está em condições de entender esse amor que proclamamos, né? Ele não vê como um sentimento fraterno, ele meio que materializa, né, o amor. Mas como multiplicar esses talentos, gente? De que forma? Alguém sabe aí para dar uma ajuda? A gente deve ter aquele hábito, né, de vigiar e orar, né, para que essa imaturidade, né, inerente da faixa etária não fortaleça, né, o egoísmo e o orgulho. Que aí o que acontece? A gente não vai multiplicar os nossos talentos assim, por que eu vou passar para o outro isso que está me fazendo tão bem? Se eu posso ficar com tudo, aí eu já detenho tudo para mim. Mas aí eu não vou falar para o outro isso, porque o que ele vai pensar de mim? Olha o orgulho, né? E a proposta da oração é o da prática do amar, né? Emprestar ouvidos àquele que sofre pode ser de grande auxílio às dores que maltratam a alma. Ensinar através do exemplo, né? Se a gente já chegamos até aqui nesse nosso ensino, nesse nosso estudo do Evangelho do Cristo, onde a gente já sabe um pouquinho mais do que antes, visto que nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, né? Visto também que nos foi dito que muito será cobrado a quem muito foi dado, então nós não podemos falar assim, eu não sabia. Então nós temos que vigiar mesmo, né? Vigiar bastante para que os nossos exemplos, né, não nos façam cair, né? Nem nós não façamos, nós não sejamos, né, aquele falso profeta, aquele falso religioso, né? Porque haverá falsos profetas, falsos espíritos, que nós não sejamos esse que fazemos à frente do púlpito uma ação e ao sairmos dali agimos de outra forma, né? Que a gente seja esse exemplo, né? Porque o Francisco de Assis, ele mais exemplificou do que falou. Ele não ficava esperando, falando para que as pessoas ouvissem e de repente, faz sim, não faz não. Ele foi lá e fez. Ele não está fazendo mal para ninguém, ele tinha consciência disso, que os atos deles não estavam trazendo prejuízo a ninguém, pelo contrário, ele estava buscando ajudar, buscando ouvir, buscando entender a dor daquele amigo, daquele companheiro. E se nós não enterrarmos esse talento maravilhoso que é amar, e amar ao próximo como a nós mesmos, e a Deus sobre todas as coisas, nós vamos perceber que é dando que receberemos. E aí não há aquela, mas se você está dando, você está esperando receber? Não, você está dando até sem. Você está doando, você não está esperando receber, mas aí você vê que mais ali na frente você recebe uma palavra de estímulo, um carinho, e você nem lembrava que lá atrás você doou alguma coisa, né? É perdoando que se é perdoado. Você perdoa aqui e uma falta que tu cometeste muito lá atrás, de repente você vê aquilo, você sente assim, acontece alguma coisa contigo, você vê assim, que você teve, vamos aqui usar uma palavra não muito casual do nosso métier,
mas você se vê obtendo um livramento. Mas porque lá atrás, nessa caminhada da nossa existência, nós já perdoamos alguém, nós demos a liberdade a alguém de ter sim cometido um equívoco a nosso respeito, mas que passou. Foi necessário, né? Ele foi portador de nos dar uma boa notícia, um alerta, mas no momento nossos corações doloridos achou aquilo como uma agressão, mas graças a um sentimento de solidariedade nós não levamos a ferro e a fogo, nós desculpamos porque ainda é meio difícil pra gente perdoar, né? Poxa, é difícil. Mas a gente já tá com a boa intenção, movendo a vontade, né? E se reconhecendo, né? A gente nos reconhecendo intimamente, mortificando o estar, porque nós estamos, né? Esse estar moralista, né? Morrendo o homem velho, é que viveremos o ser espiritual que somos, para uma vida eterna, né? Somos, olha, vamos repetir, espíritos imortais, e é morrendo que se vive para essa vida eterna, essa vida de respeito, essa vida de compreensão, né? Eu costumo dizer que o respeito principia o sentimento amor. Não adianta eu falar, eu te amo, se eu não te respeito. Se eu não te respeito a ponto de não querer te ouvir. Se eu não te respeito a ponto de ver que a sua dor é legítima, que você tem o direito de chorar, que muitas das vezes você tem o direito de se sentir cansado e de achar que não pode prosseguir. Que se eu não respeito falar contigo com carinho da necessidade, do esforço, da necessidade da vontade, respeito, ele principia o sentimento amor. A oração da paz, ela nos convida a uma autoavaliação, né? Um convite a uma reforma íntima, essa reforma interna, a buscar em nós o que está precisando dar uma ajustada, aquilo que nós precisamos dar uma afrouxada, que muitas das vezes também somos muito rígidos, né? E esse momento da pandemia, ela está nos convidando, é um convite reflexivo, né? Para que nesse necessário distanciamento, né, a gente possa nos tornar aquele instrumento da paz do Cristo, suplicado no início da oração. Senhor, fazer de mim um instrumento da vossa paz, porque quanta prece a gente tem visto, né? Quanta solicitação de prece, quanto a gente vê que a gente tem se unido, olha, o mundo inteiro, né? Nós temos a condição de ouvir falar que o brasileiro ele é muito solidário, e como nós vivemos aqui muito aqui, a gente vê muita coisa pelo noticiário, briga dali, monetarismo daquela, né, o materialismo imperando, mas a gente vê assim quanta solidariedade, né? Cada um dentro da sua casa, rezando pelo outro, torcendo para que os nossos cientistas, unidos, emanados, né, na inspiração divina, pudessem trazer o alento
né, da cura, do alívio para os sintomas fatais desse mal que veio nos acordar para a necessidade da união. Olha aí, a lei do progresso sendo avivada em nossos corações pela percepção do quanto é necessário o envolvimento social, um envolvimento social salutar, né? Onde realmente nós nos baseamos nos exemplos trazidos aqui por Cristo, por Francisco, nos exemplos que nós podemos dar já na nossa condição de estudantes desse Evangelho, desses espíritos conscientes da nossa imortalidade, de que a vida continua e de que nós não poderemos alcançar essa paz pedida e de que nós não poderemos levar luz a lugar nenhum se nós não nos fizermos luz. Porque eu não posso levar paz se eu não tenho um coração manso e pacífico como do Cristo. Nós ainda estamos assim, bem distantes das atitudes nobres do nosso irmão. Mas nós já temos a consciência de que nós podemos utilizar a nossa potência da vontade, que nós podemos fazer esforços, pequeninos que sejam, para que a gente possa levar aquele alento ao nosso querido irmão, ao nosso próximo, a nós mesmos. Que nós já não busquemos mais ferir. Se quando nada a gente não pode levar a paz, a tranquilidade, que não levemos agitação, que não façamos tumulto, né? Se a gente não pode levar uma palavra de acalanto, que levemos o nosso pensamento elevado em prece, o nosso sentimento maior, de boca cerrada, mas um coração aberto a vibrar positivamente pelo bem do nosso próximo. E assim, queridos, eu espero que a gente tenha conseguido entender um pouquinho, né? Um pouquinho dessa lição deixada pelo nosso irmão Francisco, e que a gente possa começar a nos questionar o que vem trazendo para nós, na nossa vida, nessa nossa jornada evolutiva, as lições desses nossos queridos irmãos voluntários na seara de nosso Senhor Jesus Cristo, esses trabalhadores da primeira hora, né? O que veio trazer aos nossos corações essas reflexões nessa manhã, né? Como é que nós estamos vendo as nossas dificuldades? Já conseguimos chegar a um irmão e falar: olha, hoje eu estou triste, hoje eu estou me sentindo só, sem medo sem aquele orgulho assim, eu não vou me confessar frágil, porque talvez, o que ele vai pensar de mim? E a pergunta não é essa. Eu posso sim me mostrar fragilizado nesse momento. A pergunta não é essa, né? Eu nem sei qual seria a pergunta, mas uma coisa eu tenho certeza, que a gente tem que dar essa oportunidade pra gente, sabe? De sermos caridosos conosco e com o próximo, dando a ele a oportunidade de ver que nós temos as mesmas fraquezas dele. E talvez, dando essa oportunidade, ele consiga sair daquele pedestal que ele talvez não esteja vendo, que seja orgulho, que seja egoísmo, talvez ele não esteja percebendo, ele esteja levando como uma timidez, né? Uma timidez exagerada,
um medo inexplicável, porque nós enquanto membros da sociedade, nós muito julgamos, né? Nós muito julgamos e nós nos escondemos atrás desses julgamentos que fazemos ao outro, para que nós não nos julguemos, né? Para a gente nós evitamos, né? Confessar a nós mesmos as nossas pendências, né? E aí, quando a gente consegue ver isso, quando a gente consegue entender, perceber essa nossa postura, nós já estamos sendo um instrumento da paz, porque nós não estamos trazendo intranquilidade ao coração alheio, e nós estamos livrando o nosso coração de dores desnecessárias, né, de pesares que não valem a pena, não vão levar a nada. E aí estaremos sendo aquele pontinho de luz, né, que chega lá no finalzinho da primeira parte da oração, onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, onde em mim houver pontos obscurecidos pela minha dor, pelos meus medos, que eu possa iluminá-los com a certeza de que eu posso levar a outro aquilo que eu desejo para mim mesmo, né? Que a bondade vitalícia de nosso Pai inspire todas as almas para o bem, e que possamos devagar e com certeza levar a cada coração que conosco partilha esta nova oportunidade de evolução moral a bendita luz da misericórdia de Deus, esse nosso Pai de infinito amor e bondade. Paz e bem, que possamos ter um final de domingo maravilhoso, e que sempre possamos recorrer a essa espiritualidade amiga. Paz e bem, que tenhamos um bom final de domingo. Muito agradecida por essa oportunidade que vocês me dão de poder falar um pouquinho dos meus sentimentos, das minhas reflexões. Agradecida imensamente a Francisco de Assis, essa espiritualidade querida, que nos traz tanto conforto e tanta certeza de que isso também passará. Possamos agora elevar a Deus os nossos pensamentos de gratidão, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Seu nome, Jesus, a falar desse nosso querido Francisco de Assis e a correlacionar suas vivências, a nossa vivência, seus exemplos, as nossas necessidades, e podemos dizer, Senhor, graças a Deus, que assim seja. Muito obrigada. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há ódio, que eu leve amor. Onde há ofensa, que eu leve perdão. Onde há discórdia, que eu leve união. Onde há erro, que eu leve verdade. Onde há desespero, que eu leve esperança. Onde há trevas, que eu leve a luz. Onde há tristeza, que eu leve alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento
Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Ó Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar porque é dando que se recebe, esquecendo que se encontra, perdoando, que se encontra o perdão, morrendo, que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.